Capítulo 10. Outras disposições em matéria trabalhista. Artigo 26. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Inciso 1. Prorrogar a jornada de trabalho nos termos do disposto no artigo 61 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Inciso 2. Adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal remunerado nos termos do disposto no artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Artigo 27. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 26 poderão ser compensadas num prazo de 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco de horas ou remuneradas como hora extra. Artigo 28. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhista e notificados de débitos de FGTS ficam suspensos. Artigo 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Artigo 30. Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta medida provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Artigo 31. Durante o período de 180 dias, contados da data da entrada em vigor desta medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades. Inciso 1. Falta de registro de empregado, a partir de denúncias. Inciso 2. Situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Inciso 3. Ocorrência de acidente de trabalho fatal, apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente. Inciso 4. Trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. Artigo 32. O disposto nesta medida provisória aplica-se, inciso 1, às relações de trabalho regidas, alínea A, pela Lei 6.019, alínea B, pela Lei 5.889. Inciso 2. No que couber, as relações regidas pela Lei Complementar número 150, de 1º de junho de 2015, tais como jornada, banco de horas e férias. Artigo 33. Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nesta medida provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e telemarketing, dispostas na seção 2 do capítulo 1 do título 3 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. Capítulo 11. Da antecipação do pagamento do abono anual em 2020. Artigo 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata o artigo 40 da Lei 8.213 ao beneficiário da Previdência Social que durante este ano tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente da seguinte forma. Inciso 1. A primeira parcela corresponderá a 50% do valor do benefício, devido no mês de abril,
e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. Inciso 2. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da competência de maio. Artigo 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Parágrafo único. Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, para os benefícios temporários ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os benefícios permanentes, deverá ser providenciado o encontro de cotas entre o valor pago ao beneficiário e efetivamente devido. Capítulo 12. Disposições finais. Artigo 36. Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor desta medida provisória. Artigo 37. A Lei 8.212 de 1991 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 47. Parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia referente aos tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, será de até 180 dias, contado data de emissão da certidão prorrogável excepcionalmente em caso de calamidade pública pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Artigo 38. A Lei nº 13.979 de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Parágrafo 6º. Ato conjunto dos Ministros de Estado de Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso 6 do caput. Parágrafo 6A. O ato conjunto a que se refere o parágrafo 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução dos casos nele omissos. Artigo 39. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.